Pessoal, olha só que honra, estou aqui com o idealizador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges. Conta pra gente como é a emoção, a responsabilidade de ter desenvolvido, né, esse evento tão grandioso. Pois é, já 28 anos, né? Daqui a pouco 30. Eu nunca imaginei, na verdade, que dimensão teria, aonde chegaria. Eu sempre pensei como deveria ser, né? Quais eram os princípios importantes, os valores, né? Mas não onde poderia chegar. E é surpreendente realmente o alcance que o São Paulo Fashion Week conquistou nesses 28 anos, nacional e internacionalmente, né, mundialmente. Eu procuro nunca pensar nisso, sabe? Assim, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas eu já estou pensando no final da próxima edição. Já estou pensando em 2024, né? Então, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu já quase não estou mais com a cabeça. Já está tudo mais ou menos encaminhado. É a hora que as pessoas têm que trabalhar, né? Agora eu tenho só que olhar. Uma coisa importante, assim, eu sempre pensei que o São Paulo Fashion Week seria sempre um processo extremamente colaborativo, um trabalho em conexão de vários ecossistemas. Isso pensa 30 anos atrás, as pessoas não pensavam assim, né? As pessoas não pensavam um projeto de longo prazo. Quando eu falava lá em 96 que era um projeto para 30 anos, elas falavam, como assim 30 anos, né? O Brasil não tem essa cultura de pensar a longo prazo, não tem um projeto de Estado, um projeto que fala 30 anos, né? As coisas duram pouco tempo no sentido de planejamento. A gente sempre pensou em 30 anos, né? O que seria necessário e sempre de uma forma que nós todos estamos fazendo, eu, você, todo mundo, né? Então, eu acho que a força do São Paulo Fashion Week é que todo mundo se sente dono dele, se sente parte, né? Cada um está fazendo um pouco e é esse pouquinho de cada um que faz o todo, né? Não, realmente você é muito visionário e até assim, após pandemia, porque foi um choque para todo mundo, um desafio. Como foi aquele momento ali de pandemia que você entendeu que realmente a gente ia ficar todo mundo afastado, né, sem saber o futuro? Como foi? Você sabe que o São Paulo Fashion Week foi o primeiro grande evento a oficializar um cancelamento. Quando a gente já percebeu o que estava acontecendo, já no carnaval ali em fevereiro, porque a gente já estava vendo as notícias internacionais, já o que estava acontecendo na China. Eu sou muito ligado em ciência. E quando você fala de uma pandemia, né, de uma contaminação em massa, e por ar, que é vírus, não tem condição de você fazer um evento. Então quando em fevereiro a gente viu isso, logo em março, início de março, a gente cancelou o evento. E eu sempre pensei o seguinte, não pode expor, né? Tem que ter uma outra forma de fazer isso. E nesses 28 anos foi o único momento em que não teve uma edição do São Paulo Fashion Week, ela não existiu. Então quando a gente coloca lá na linha do tempo, no calendário do tempo, a gente coloca lá a edição 49 e ela não realizada em função da pandemia, tá na história, né? E aí isso era abril, e aí a gente fez uma edição em novembro para comemorar os 20 anos e ela foi já toda digital, inteira digital, com projeções nas empenas dos prédios na cidade, tudo ao vivo. Aí começou um processo realmente forte de digital e de interação com as redes. E a gente está saindo disso agora, né? Você acha que agora não vai continuar? Então você acha que agora a gente vai voltar para um físico? Eu acho que o físico sim, principalmente para uma temporada de moda, né? Mas a linguagem estética de um digital, de um fashion film, ela não vai mais sair. Então, por exemplo, a gente inovou também nessa temporada, a gente apresentou 7 fashion filmes numa sala de cinema com um estilista e uma editora de moda, 2 editoras de moda conversando com a plateia e com o estilista, né? Então era um fashion filme, só que exibido numa tela de cinema. Eu falei que é meio aquele formato do TED, né? Um TED moda, cinema e pipoca. Olha. E foi numa manhã e foi maravilhoso. Acho que é isso que a gente tem que ir entendendo, né? Que acho que nada substitui nada. Você vai ter uma transformação, as coisas vão se transformando, elas vão se conectando de uma outra forma. E eu acho que a moda, tudo que é área criativa, né, economia criativa, economia da cultura, ela trabalha com sensação, ela trabalha com inspiração. Esse é o papel da criação, da criatividade. Ela tem que estar sempre um pouco adiante. Às vezes a gente consegue estar bastante adiante, às vezes a gente consegue estar um pouco adiante, né? E é isso, você não pode estar
para trás das coisas. Você tem que estar sempre provocando alguma coisa nova, um comportamento novo, um movimento novo. Você tem que entender o que está acontecendo, né? E colocar sempre adiante. E você deve ser muito estudioso, mas também eu não sei o que mais te inspira, como, assim, não sei, alguma dica até para as pessoas, porque você realmente é muito visionário, está sempre estudando, mas assim, para ter esse know-how, sabe, também de como conseguir antecipar. Primeiro eu falo que eu sou um curioso, mais curioso do que estudioso, né? E a minha grande inspiração são as pessoas. Eu entrei na moda por causa de uma pessoa, não por causa da roupa, né? Eu comecei a trabalhar com moda em 82, eu fui assistente da diretora da Vogue na época, Regina Guerreiro. E um amigo de um amigo, ela precisava de um assistente, e eu não sabia da Vogue, nem sabia da Regina. Tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E eu fiquei apaixonado por aquela pessoa, né? Pela alma dela, pelo brilho, pelo amor, como ela falava da moda. E eu falei, eu quero trabalhar com ela. O que vai ser, o que eu vou fazer, depois eu vou entender, mas eu quero trabalhar com ela. E ela foi a minha grande escola, ela foi a minha grande inspiração, né? A paixão que ela tem por moda até hoje, a visão que ela sempre teve da moda e a forma que ela entendia a moda, né? Para muito além da roupa, mas a roupa de uma maneira científica, o acabamento, a forma, o volume, o porquê, a história, o que isso inspirou, de onde vem. Então eu aprendi a estudar com ela. Eu sou um autodidata, na verdade, né? Eu não fiz nenhum curso. Quando eu vou nas faculdades, eu falo, olha, não faça isso em casa. Vai dar problema. Não era algo previsível na minha vida. Eu saí do interior para estudar ciência da computação e comércio exterior. Aí, de repente, eu me vi no epicentro da moda, da pessoa mais importante da moda no Brasil. E através dela, eu fui entendendo o que era moda, como fazer, como era a indústria, o que significava o tecido, a estamparia, tudo. Aí eu fui olhando, eu fui estudando, eu fui pesquisando, e foi natural. Mas aí eu falo que mais me encanta, até hoje no São Paulo Fashion Week, são as pessoas, né? As pessoas estarem aqui, as pessoas fazerem os seus trabalhos, os seus raciocínios, né? Por isso que eu falo, tá bom, eu sou um maestro, pode ser, né? Mas o que eu quero ver é essa orquestra inteira, né? Cada um fazendo uma coisa, cada um fazendo um som, cada um com um ritmo, cada um com uma história, cada um com uma narrativa. E exatamente por pensar nas pessoas, sempre, o que talvez pela minha educação materna e paterna, o ser humano sempre foi a coisa mais importante na minha casa, né? O indivíduo, o ser humano. Não importa se era branco, preto, gay, nunca importou na minha casa isso. Meus pais foram visionários, né? Imagina que eu nasci em 62, né? Eu sou filho de ditadura. Muitas mulheres deixavam os filhos na minha casa pequenos para poderem trabalhar, porque ninguém aceitava empregar uma mulher com filho. Então isso foi tudo uma coisa do cuidado com o outro, foi uma coisa da minha vida, né? E é o que mais me fascina hoje. E é o que está refletindo também em todas as edições que a gente está vendo, essa coisa mais humana da moda, né? No passado tinha muito preconceito, tinha muito padrão. Essa moda que a gente conhece hoje, esse prêt-à-porter, ele parece que a vida inteira foi assim. Não, é recente, né? A Semana de Moda de Paris, que é a primeira que nasceu em 73. Tem 50 anos. O São Paulo Fashion Week vai fazer 30. Então não é que isso tem a vida, né, inteira. Só que o prêt-à-porter, ele se institucionalizou dentro de uma hierarquia de moda eurocêntrica, branca, né? E aquilo criou, ao mesmo tempo pela potência ali econômica de Europa, pela história, né? E carrega para o bem e para o mal. Tudo que a gente vive hoje no mundo ainda é uma consequência de uma civilização eurocêntrica, branca, né? Só que a moda seguiu isso, a moda construiu em torno dessa pirâmide, só que essa pirâmide não é que ela começou a quebrar, ela virou de ponta cabeça, né? Aquilo que importa hoje é a base, não é o topo. E isso não começou agora também, isso foi começando, né? Aos poucos, no final dos anos 80, né? Os japoneses entraram na moda mundial com seu estilo, com a sua lógica, com a sua estética, né? Nos anos 90, os belgas, né, entraram ali e descosturaram tudo, rasgaram tudo, puseram tudo do avesso. A qualidade era não ser bem feito. Então essa desconstrução ela não começou agora. Só que ela foi
saindo de dentro da própria moda e entrando nas pessoas, né? As pessoas começaram a ser o ponto de referência. Eu sempre penso o seguinte, a criatividade nasce aonde tem carência. Aonde tem abundância não tem criatividade. Tanto que historicamente os mecenas da cultura, tudo, são ricos, né? Todos os criativos eram de periferia. A criatividade nasce na periferia, nasce na carência, nasce da falta, né? Por isso tem criatividade. Um lugar que está tudo tranquilo, que nada falta, nada se cria. Aí em Nova York, Estados Unidos, teve uma grande mudança nesse sentido, já no início dos anos 2000, com os rappers, que começaram a ficar tão importantes do ponto de vista do comportamento, que eles começaram a ser consultores de estilo nas marcas, começaram a ter suas marcas, começaram a criar um núcleo muito potente de moda, mas com uma linguagem completamente urbana, né? Como é que você imaginava, por exemplo, que essas grandes marcas de luxo fariam tênis, moletom? Isso veio da rua, isso não veio de dentro do laboratório da moda, né? Então, é isso que eu falo, a moda está tendo que entender a mudança do mundo, porque o mundo está andando e não está preocupado com isso. O mundo está cobrando as coisas, né? Está cobrando inclusão, está cobrando sustentabilidade, está cobrando diversidade, né? Equidade. E aí, se você não vai fazer isso, você vai ficar fora do mundo. E o que a gente vem fazendo nesses anos todos é isso. A gente, primeira semana de moda que falou de compensação de emissão de carbono, não se falava nisso, né? De sustentabilidade, foi em 2006. A gente falou de tecnologia das redes, a gente sempre acreditou que para o Brasil, do tamanho que só com o digital, só com as redes, só com a internet você poderia fazer com que todo mundo entendesse moda. Fazer com que as marcas pudessem ser reconhecidas no Brasil para elas terem desejo de consumo. Porque senão fica tudo concentrado num único ambiente e aí ele não vai crescer. Precisa de espaço para crescer, precisa de mercado para crescer, né? E a gente eu acho que todos esses passos foram muito assertivos, né? Então tem a ver com a nossa visão, porque a gente falou, tem que ser para todo mundo, tem que ter valores muito claros em relação a humanidades, né? A equidade dos espaços, né, é para todo mundo, nasce de todos os lados e tem todas as formas de fala. Só que isso hoje está acontecendo, né? Quando a gente fazia uma edição e tocava num assunto, todo mundo achava, que lindo, mas ninguém mergulhava no que a gente estava falando, né? Hoje não, hoje as pessoas entendem, as pessoas prestam atenção. E quando a gente não fala alguma coisa que tem que ser dito, é cobrado na hora, né? E, Paulo, desde 2016, mas se eu não me engano, que mudou aquela questão de definido estações, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. Foi antes? Só para explicar um pouquinho, porque ainda tem pessoas que acham que isso acontece. Então não tem mais definido e cada marca vai no... Nós mais, porque nós do São Paulo Fashion Week, mas por exemplo, a semana de Paris, eles falam se é primavera, verão, outono e inverno, se é alta costura, se é moda masculina, porque eles têm um calendário muito estabilizado e uma forma de mercado que não é a nossa, né? A gente o tempo todo corre atrás do produto, no tempo, né? Isso é decorrente de décadas de hiperinflação, né? Então você não tinha como ter uma coleção dos anos 80 até início dos anos 90, porque você não tinha como produzir antes, porque como é que você comprava um tecido se daqui a um mês o tecido já não sabia nem quanto ia valer? Você tinha que fazer uma calculadora para saber que preço tinha. Imagina você vender um produto para ser entregue depois de 4 meses. Então não se tinha uma coleção no Brasil, né? Mas não era pela moda, era pelo sistema econômico do país, né? Que era impossível. Aí que começou, por isso que o São Paulo Fashion Week começa em 96, eu comecei antes com aquele laboratório para mim, que foi o São Paulo Fashion Week, que foi o Fito Ervas Fest, então foi em 93, né? Em 90 teve o Plano Collor, pegou o dinheiro de todo mundo, então depois teve o impeachment, aí teve o Itamar com o Fernando Henrique. Eu sempre gosto de falar dessa passagem política, porque as pessoas acham que uma coisa é a moda, uma coisa é a vida política. Não é. Tudo que acontece politicamente, economicamente, afeta tudo, né? Então, o Collor abriu o mercado, maravilhoso, só que sem nenhum tipo de planejamento. Aí o Collor tirou todo o dinheiro de todo mundo, aí ficou todo mundo sem fazer nada. Aí vem o Itamar e aí cria com o Fernando Henrique o Plano Real.
Aí as coisas começam a se estabilizar, aí a gente começa a pensar, então dá para pensar, dá para pôr tempo nas coisas, dá para poder fixar um valor, né? E aí que a coisa começa a se desenvolver. Entre 2010 e 2015, memória assim, me fala, a gente falou, não dá mais para ter estação, porque tá tão rápido, já estava indo rápido, que não dá mais para você determinar uma única estação, porque hoje o mercado não trabalha com 2 coleções. Tem marcas que trabalham com 10 coleções. As coleções elas ficaram menores e mais pontuais, né? Então você tem uma ideia e essa ideia é dividida em 4, 5 coleções, né? E aí você tem uma outra ideia, ela é dividida em mais 4, 5 coleções, né? Então depende de cada negócio, de cada tamanho de negócio, ele apresenta uma coleção focada para um determinado tempo de varejo, né? Tem estilistas que é só ateliê, tem estilistas que têm 500 lojas para vender, tem estilistas que tem 10, e tem estilista que é só digital. Acho que essa é a magia que a moda pode viver hoje em função dessas tecnologias do mundo, de mercado. Você não tem 10 maneiras de vender, você tem 10 maneiras de produzir, você tem 10 maneiras de falar, né? Então isso tudo é que está essa reorganização na moda. Obrigada, Paula. Nossa, que aula de moda, de história. Podia ficar aqui o dia inteiro falando com ele, mas, gente, ele precisa trabalhar também. Mas obrigada, viu, pela atenção. Obrigado. E parabéns pelo evento, por tudo. Um prazer, obrigado. Viu?